Queridas famílias, é uma alegria muito grande poder participar com vocês deste momento e transmitir a todos uma mensagem. A Semana Nacional da Família este ano é especial. O subsídio Hora da Família completa 25 anos de publicação e o tema acolhido é a alegria do amor na família. Fazendo reverência à exortação apostólica Amoris Laetitia, do Papa Francisco, que completou 5 anos. E para celebrar os frutos dessa mensagem para as famílias, estamos vivenciando o Ano da Família Amoris Laetitia, iniciando no dia de São José e com sua conclusão em junho de 2022, quando acontecerá o Encontro Mundial das Famílias em Roma. A Semana da Família também está inserida no mês vocacional, para ressaltar que a família é um chamado de serviço e a santidade. E também estamos no ano de São José. São José, patrono das famílias, guardião da Casa de Nazaré, exemplo para todos nós. São várias motivações que, providencialmente, coincidem para a nossa reflexão e ação nas famílias à luz do Santo Evangelho. O bispo do Rio Grande do Sul e presidente da Comissão para a Vida e a Família da CNBB, Dom Ricardo, ressalta a alegria presente no tema, alegria do amor na família e no lema dá e recebe e alegra a ti mesmo. Queremos falar de uma alegria que brota do coração de cada lar cristão, como fruto do fortalecimento dos vínculos conjugais que unem os filhos e vencem juntos obstáculos e as crises, porque foram sustentados pela fé. Somente um verdadeiro amor pode trazer a alegria que vem de Deus. Depois desse grande e tenebroso inverno causado pela pandemia da Covid-19, que ainda estamos enfrentando, mas agora com um pouco mais de estabilidade, precisamos tomar a exortação do Papa novamente para aplicá-la da melhor maneira em nossas pastorais e em nossas famílias. Sobretudo, redescobrindo a verdadeira alegria que consiste em amar a Deus e aos irmãos. Precisamos reencontrar este tesouro e fazer com que os irmãos o encontrem. A verdadeira alegria da família consiste no amor a Deus e no amor de um para com os outros. Gostaria de fazer memória nesse momento de muitas famílias que precisam de nós para reencontrar essa alegria de viver. Casais em crise por questões de várias ordens, pessoas enlutadas que perderam algum membro de sua família ou até todos os membros e ficaram sozinhas. Famílias que estão em dificuldades financeiras, famílias que sofrem por causa dos filhos nas drogas, pessoas que são perseguidas por sua própria família por serem cristãs, enfim. São muitos motivos de tristeza e Jesus quer habitar em todas essas realidades. Nas primeiras páginas da Bíblia, no livro do Gênesis, encontramos com uma linguagem poética e simbólica de cunho profundamente existencial a formação de uma família. A primeira, com Adão e Eva. Depois da criação do homem, Deus cria a mulher e promove a união conjugal de ambos, para que se completem reciprocamente e passem a formar uma só carne. O homem que estava só é chamado à comunhão e chega a exclamar extasiado: esta sim é osso dos meus ossos
e carne da minha carne, como está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 23. O Papa Francisco, na exortação Amoris Laetitia, afirma: a Bíblia aparece cheia de famílias, gerações, histórias de amor e de crises familiares, desde as primeiras páginas, onde entra em cena a família de Adão e Eva. Sabiamente, o povo de Israel sempre se utilizou da imagem do casamento para simbolizar sua união com Deus, que por sua própria iniciativa estabeleceu com este povo uma aliança. Como está escrito no livro do Êxodo, no capítulo 34, versículo 10. Eis que faço uma aliança. Farei diante de todo o teu povo maravilhas, como não se fizeram em toda a terra, nem em nação alguma. A instituição familiar é a primeira da sociedade. Antecede o Estado, a religião e qualquer outra forma de organização. Para dizer que a instituição familiar é a primeira. Podemos afirmar que é uma instituição intrinsecamente ligada à natureza humana, uma vez que homem e mulher se unem entre si, independentemente de época, cultura, sentimento religioso, contrato ou qualquer outro fator. Não obstante, a característica natural da união marital entre homem e mulher, a Sagrada Escritura a abençoou. Desde os primórdios de Israel, o que notamos percorrendo o Antigo Testamento é que são exaltados louvores às uniões, sobretudo entre pessoas da mesma religião, no caso da religião judaica. A união conjugal entre um homem e uma mulher recebe da natureza e da criação sua força e vigor, mas é elevada à dignidade mais alta, a de sacramento, passando a constituir elemento salvífico para a vida dos cônjuges e da comunidade familiar e eclesial. Jesus Cristo falou explicitamente sobre o casamento, elevando sua dignidade e estabelecendo princípios de fidelidade, indissolubilidade para os que querem viver esta realidade de acordo com o plano de Deus. Na celebração do matrimônio perante a Igreja, os nubentes firmam compromissos que dizem respeito não só a eles estritamente, mas também quanto aos desdobramentos desta aliança que se manifesta nos filhos que venham a fazer parte da família, bem como na sociedade. A aliança conjugal é de uma maneira especialmente tão querida por Deus que, segundo o ritual matrimônio, lá na página 13, é a única bênção que não foi abolida nem pelo castigo do pecado original. A Bíblia, do início ao fim, está cheia de histórias de famílias, uniões matrimoniais, geração de filhos, conflitos internos, dentre tantas outras situações curiosas, peculiares, mas também comuns até os dias atuais. O tema da aliança está nas primeiras páginas do primeiro livro da Sagrada Escritura, com a união do casal Adão e Eva. Perpassa toda a Escritura e chega até os últimos capítulos do último livro, o Apocalipse, quando apresenta a Jerusalém nova descendo do céu, pronta como uma esposa que se enfeitou para seu marido, o Cordeiro. O texto bíblico relata que o homem no jardim estava rodeado de animais, mas profundamente
se percebe só. Não obstante, a grandeza da criação, ele não estava completo. Deus entende que realmente o homem experimentava uma solidão e decide criar a mulher companheira para que vivam em auxílio recíproco. Como diz, Javé Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer um auxiliar que lhe corresponda. Javé, Deus modelou então do solo todas as feras selvagens e todas as aves do céu e as conduziu ao homem para ver como ele as chamaria. Cada qual devia levar o nome que o homem lhe desse. O homem deu nomes a todos os animais, às aves do céu e a todas as feras selvagens. Mas, para o homem, não encontrou auxiliar que lhe correspondesse. Então Javé fez cair um torpor sobre o homem e ele dormiu. Tomou uma de suas costelas e fez crescer carne em seu lugar. Depois da costela que tirara do homem, Javé modelou uma mulher, a trouxe ao homem. Então o homem exclamou, esta sim é osso de meus ossos e carne de minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, o homem deixa seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. É uma citação do livro do Gênesis, no capítulo 2, versículos do 18 ao 24. O Papa Francisco, sobre esse texto, nos lembra: é uma representação do casal humano em sua realidade fundamental. Importante destacar a complementariedade entre o homem e a mulher desde o momento da criação. O homem serve à mulher e a mulher serve ao homem, não de forma simplista e utilitarista, mas existencial. Um é para o outro. É o princípio da mútua cooperação e do auxílio. Outro importante destaque é que, no final do relato, Deus já apresenta um mandamento de que o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, constituindo um novo núcleo familiar, onde ambos, a partir da união, formarão uma só carne, tanto pela comunhão de vidas, como pela união física e sexual para a geração da prole e bem dos esposos, que exatamente traduz uma união mais profunda. Esta união não é apenas na dimensão sexual, genital, física ou corpórea, mas uma adesão interior e doação voluntária de amor, união profunda de vidas e de corações. Nós não podemos esquecer de ressaltar também as verdades contidas no primeiro relato da criação. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus ele os criou. Homem e mulher ele os criou. Como está escrito em Gênesis, 1º capítulo, versículo 27. Significando que tanto homem como mulher são imagens vivas de Deus que os criou e a partir de sua união, fecundidade e capacidade de geração da vida, é manifestação de Deus, Criador e Salvador. Em outras palavras, traduz o Santo Padre, a capacidade que o casal humano tem de gerar é o caminho por onde se desenrola a história da salvação. A respeito das constatações e conclusões extraídas de todo o Antigo Testamento,
no que se refere ao matrimônio, mas, sobretudo, dos textos iniciais do livro do Gênesis, Anselmo Chagas de Paiva, citando a carta encíclica Casti Connubii do Papa Pio XI, afirma: nesta perspectiva, podemos dizer que o matrimônio não foi instituído nem estabelecido por obra dos homens, mas por obra de Deus. Foi protegido, confirmado e elevado, não com leis dos homens, mas do próprio autor da natureza, o Cristo Senhor. Essas leis, portanto, não podem estar sujeitas ao arbítrio dos homens. De fato, o Antigo Testamento é cheio de belas histórias de família, casamentos, relações entre pais e filhos, irmãos, árvores genealógicas, enfim. Algumas virtuosas e exaltadas, outras cheias de conflitos, interesses pessoais e até egoístas, que servem de exemplo a não ser seguido pelo povo de Deus. Temos para ilustrar, por exemplo, o caso de Caim, que assassinou seu irmão Abel, como está escrito no livro do Gênesis, no capítulo 4, versículo do 1 ao 16. Então, os vários conflitos entre os filhos e as esposas dos patriarcas e até mesmo Jó. Jó que lamenta o fato de sua esposa ter se afastado dele. Vocês podem conferir no livro de Jó, no capítulo 19, versículo 13. Não obstante, tudo isso e muitos outros relatos revelam como era a cara ao povo judeu a lembrança dos antepassados, sua herança cultural e espiritual, bem como a obediência aos pais e o casamento entre pessoas da mesma crença. Temos, por exemplo, só para ilustrar, a bela história de Isaac, que toma Rebeca por sua esposa, depois de conhecer os parentes e receber deles a bênção para o matrimônio. Isaac introduziu Rebeca na tenda de sua mãe Sarai, ele a tomou e ela se tornou sua mulher e ele a amou, como está escrito em Gênesis, capítulo 24, versículo 66. Outro exemplo também, no início do livro do Êxodo, no capítulo 2, versículo 21 e 22, que conta a vida de Moisés. Temos a interessante e curiosa história da forma como ele conheceu Séfora, sua mulher, filha do sacerdote Jetro, e ela lhe deu um filho chamado Gersão. O livro de Tobias é uma história de família. Do infortúnio da cegueira de Tobit e das mortes sucessivas dos 7 noivos de Sara, Deus faz uma grande alegria. Envia o anjo Rafael, que conduz Tobias para curar a cegueira do pai e para se casar com Sara. Naquele instante, na glória de Deus, foi ouvida a oração de ambos e foi enviado Rafael para curar os dois, para tirar as manchas brancas dos olhos de Tobit, a fim de que visse com seus próprios olhos a luz de Deus e dar Sara, filha de Raquel, como esposa de Tobias, filho de Tobit, e livrara de Asmodeu, o pior dos demônios, como está escrito no livro de Tobias, capítulo 3, versículo 16. Sara fora dada em casamento 7 vezes, e Asmodeu, o pior dos demônios, matara seus maridos, um após o outro, antes que se tivesse unido a ela como esposos. Mas como afirma Cântico dos Cânticos, no capítulo 8, versículo 6, forte como a morte é o amor. Repito, forte como a morte é o amor. Tobias não teve medo, ao contrário,
decidiu por tomá-la como esposa e enamorou-se de tal modo que seu coração não podia separar-se dela. Desde o princípio, o amor de Tobias e Sara teve que ser provado e enfrentar até a morte, mas o amor, amparado pela oração, mostrou-se mais forte do que a morte. É uma história edificante e o sentimento de família se exprime com emoção e também com muito encanto. O livro desenvolve uma noção muito elevada do matrimônio e tem por objetivo mostrar o casal de acordo com o desígnio de Deus. A sexualidade como parte integrante do ser humano, mas em função da felicidade dos esposos, de maneira casta e respeitosa, e um matrimônio santificado pela oração. A comunhão de Tobias e Sara se dá de maneira mais pura e verdadeira. São exaltadas as virtudes do matrimônio querido por Deus: o amor, a fecundidade, o respeito, a ajuda mútua, a castidade, tudo isso sacralizado pela oração e pela confiança em Deus, com a bênção dos familiares. O livro termina com o hino de louvor de Tobias a Deus pelas maravilhas realizadas. Quem quiser conferir, Tobias, no capítulo 13, versículo 1. Ele diz: bendito seja Deus que vive eternamente, e bendito o seu reino que dura pelos séculos. O Salmo 128 faz parte da liturgia matrimonial, quer judaica, quer cristã. É um cântico de bênção para as famílias que são fiéis e vivem no temor de Javé. Promete em oração o salmista, nos versículos do 1 ao 6, que o homem trabalhará tranquilo e feliz e poderá comer o fruto de suas mãos, enquanto que sua esposa será como uma vinha frutuosa e seus filhos como rebentos de oliveira ao redor de sua mesa, ou seja, cheios de alegria e de vitalidade. Estão condensadas e prometidas em poucos versículos as bênçãos consideradas mais importantes para o judeu: a prosperidade, fruto do trabalho, e a fecundidade com muitos filhos. Um livro bíblico sui generis é o Cântico dos Cânticos. Seu nome sugere que é um cântico por excelência, o mais belo de todos, e canta o amor mútuo de um amado para uma amada e vice-versa. No decorrer do texto, eles se juntam e se perdem, se procuram e se encontram, sempre cantando o amor e o sofrimento que acompanha os enamorados. Talvez sua origem esteja ligada aos ritos antigos do matrimônio, mas não há indícios suficientes que afirmem a origem e a autoria, embora atribuída a Salomão. Os judeus passaram a fazer uma leitura e interpretação alegórica desse livro, vendo o amor de Deus por Israel e do povo por Deus, figurados nas relações entre os dois esposos. O tema do amor esponsal entre Deus e as almas dos crentes foi também trabalhado pelo profeta Oséias e depois, mais tarde, pelos cristãos, que compreendiam no texto as núpcias de Cristo com a igreja e a união mística da alma esposa com Deus. Fala o meu amado e diz: levanta-te, minha amada, formosa minha, vem em mim. Ver o inverno já passou, olha, a chuva já se foi, as flores florescem na terra,
o tempo da poda vem vindo, e o cântico da rola está-se ouvindo em nosso campo. Despontam figos na figueira, e a vinha florida exala perfume. Levanta-te, minha amada, formosa minha, vem a mim, meu amado, e eu sou dele. Cântico, capítulo 2, versículo do 10 ao 13 e também o versículo 16. A partir dos diálogos do esposo com a esposa, do amado com a amada, o livro dos Cânticos permite enxergar, a partir da poesia do amor humano, o mistério da aliança de Deus com os homens, anunciado por todo o Antigo Testamento. Através de uma linguagem poética, com efusões de amor, a interpretação cristã verifica a participação do homem e da mulher na aliança do amor oferecido por Deus à humanidade. Há um fascínio recíproco entre os amantes e amados, conforme podemos notar no capítulo 4, versículo 9. Arrebataste o meu coração, minha irmã, minha esposa, arrebataste o meu coração com o sol dos teus olhares. Obviamente, não pretendemos ter esgotado o tema do matrimônio no Antigo Testamento. No entanto, o rol exemplificativo e não taxativo das situações que apresentamos serve de iluminação para a história bíblica judaica cristã do matrimônio. Já no Novo Testamento, o Evangelho de João narra o primeiro dos sinais de Jesus que aconteceu em Caná da Galileia, precisamente em uma festa de casamento. Não obstante, as leituras exegéticas que possam ser feitas do texto em questão, o fato é que a presença de Cristo nas bodas levou bênção e alegria àqueles noivos, sobretudo pela transformação miraculosa da água em vinho. Diz aqui, no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia, a mãe de Jesus estava lá, Jesus foi convidado para o casamento e os seus discípulos também. Ora, não havia mais vinho, pois o vinho do casamento havia acabado. Então a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: que queres de mim, mulher? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Havia ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, cada uma contendo de 2 ou 3 medidas. Jesus lhe disse: enchei as talhas de água. Eles as encheram até a borda. Então lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles levaram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde vinha, mas sabiam os serventes que haviam retirado a água. Chamou o noivo e lhe disse: todo homem serve primeiro o vinho bom e, quando os convidados já estão embriagados, serve o inferior. Tu guardastes o vinho bom até agora? Esse princípio dos sinais, Jesus fez em Caná da Galileia e manifestou a sua glória e aos seus discípulos, e os seus discípulos creram nele. Esse texto é o de João, no capítulo 2, versículo do 1 ao 11. Esse texto possui alto valor e sentido teológico e é prefiguração da nova e eterna aliança que Jesus irá estabelecer com a humanidade quando chegar a sua hora, qual seja sua paixão, morte e ressurreição. Trata-se de um texto rico em simbolismo, pois
se utilizando da imagem do casamento, o autor sagrado apresenta que assim como Deus teve a iniciativa de estabelecer uma aliança de amor e um pacto de fidelidade com Israel, Jesus Cristo, Salvador da humanidade, se apresenta à sua igreja, que é a esposa, como esposo que vai realizar uma aliança nova e definitiva através do mistério pascal que irá se realizar na cruz de maneira real, a perpetuar na Eucaristia de maneira real e sacramental ao longo dos séculos. Qualificando-se como esposo, Jesus desvenda a essência de Deus e confirma o seu amor imenso pelo homem. São João Paulo II, sobre este texto bíblico, afirmou na exortação Familiares Consórcio que Jesus pretende demonstrar o quanto a verdade da família está inscrita na revelação de Deus e na história da salvação. Nesta ocasião do casamento de Caná, Jesus é como o arauto da verdade divina sobre o matrimônio, daquela verdade sobre a qual a família humana pode se apoiar, fortalecendo-se para todas as provas da vida. O texto mais emblemático e claro a respeito do matrimônio no Novo Testamento é composto de palavras do próprio Jesus. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 19, numa discussão com os fariseus que queriam colocá-lo à prova, Jesus invoca a lei de Moisés para mostrar a eles que a bênção de Deus sobre a união do casal remonta os inícios de Israel. No entanto, sabendo que a lei era incipiente, uma vez que previa o divórcio, caso o homem julgasse conveniente, conforme Deuteronômio, no capítulo 24, versículo 1. Então, Jesus afirma categoricamente que o plano de Deus, desde o princípio, é a indissolubilidade do vínculo matrimonial. Diz Jesus, diz o texto que nós vamos ouvir agora, de Mateus, capítulo 19, versículo do 3º ao 9. Alguns fariseus se aproximam dele, querendo pô-lo à prova, e perguntaram: é lícito repudiar a própria mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não lestes que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher? E que disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar. Eles, porém, objetaram: por que então ordenou Moisés que se desse carta de divórcio quando repudiasse? Ele disse: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não era assim. E eu vos digo que todo aquele que repudiar sua mulher, exceto por motivo de prostituição, e desposar outra, comete adultério. O matrimônio cristão existe para a união dos esposos, sua felicidade, procriação e felicidade da família. É por isso que existe o matrimônio cristão. No entanto, existe também para ser sinal, sacramento, exprimindo o mistério da unidade e do amor entre Cristo e a Igreja. Aqueles que se casam no Senhor, uma vez batizados,
e enriquecidos pelo sacramento do matrimônio, são testemunhas diante de toda a humanidade do mistério do amor inquebrantável. Este amor inquebrantável de Jesus por sua esposa, a Igreja. Logo, não cabe casamento entre os cristãos nenhuma espécie de adultério e de divórcio, segundo Anselmo Paiva. A separação será sempre o fracasso do amor. Não está prevista no projeto ideal de Deus, pois Deus não considera um amor que não seja totalmente duradouro. Portanto, prezados casais, famílias, a partir do amor que brota da divina fonte da caridade que é Deus, no testemunho da fidelidade conjugal e da indissolubilidade do vínculo matrimonial, não obstante as instabilidades da vida humana, alegrias e também tristezas, saúde e doença, riqueza e pobreza, os casais são sinais do amor de Deus pela humanidade e figura escatológica daquilo que acontecerá no céu por toda a eternidade, a união perfeita entre o Cordeiro e as almas esposas. Com a inauguração do reino de Deus no Novo Testamento, o casal humano não tem somente o primeiro casal como modelo a ser seguido, mas Cristo mesmo é o modelo, o princípio de vida nova para toda a humanidade e o parâmetro e critério de toda a relação, sobretudo na família. A Igreja foi transformada por Cristo, tornada imaculada pelo seu sangue na cruz, para tornar-se esposa, a sua esposa, a esposa de Cristo. É o milagre do amor nupcial de Cristo para com a Igreja. Pelo matrimônio, o casal cristão exprime o mistério da unidade do amor fecundo entre Cristo e a Igreja, e deles participam, ajudando na santificação mútua e na formação dos filhos. Portanto, o novo casal, agora, modelo de todos os casais, é Cristo e sua esposa, a Igreja. Este modelo é apresentado por Paulo em suas cartas. Por exemplo, em Efésios, no capítulo 5, versículo do 21 ao 27, São Paulo diz: sede submissos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres o sejam a seus maridos como ao Senhor, porque o homem é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da Igreja e o Salvador do corpo. Como a Igreja está sujeita a Cristo, estejam as mulheres em tudo sujeitas aos maridos. E vós, maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a Igreja e se entregou por ela, a fim de purificá-la com o banho da água e santificá-la pela palavra, para apresentar a si mesmo a Igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Entendam, a submissão tratada é, obviamente, mútua cooperação dos cônjuges no que diz respeito à vida e às necessidades humanas e materiais, como também espirituais. Não se trata aqui, que fique bem claro, não se trata de subserviência e de escravidão. Ao contrário, doação de vida na liberdade, que é a essência do amor humano e divino. Assim, o matrimônio cristão é a manifestação da união entre Cristo e a Igreja. Daí o seu valor sacramental.
Como todos os outros sacramentos, o matrimônio é fonte de configuração a Cristo e, consequentemente, de santidade. Paulo explicita ainda mais o significado profundo do matrimônio entre batizados. É grande este mistério. Refiro-me à relação entre Cristo e sua igreja, como diz São Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 32. Por fim, o matrimônio é também sinal escatológico. Não obstante, já exista desde a cruz a união esponsal entre Cristo e sua esposa, a igreja haverá na parousia, quando chegarem novos céus e nova terra, a união perfeita e definitiva entre estes imaculados esposos, conforme vemos profeticamente anunciado no livro do Apocalipse de São João, no capítulo 21, versículos do 1 ao 2. Vi então um céu novo e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra se foram, e o mar já não existe. Vi também descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, uma Jerusalém nova, pronta, como uma esposa que se enfeitou para seu marido. Trata-se das novas núpcias de Jerusalém com seu Deus, na alegria e no júbilo, e o ideal do êxito enfim atingido. Será a concretização do plano salvífico de Deus quando as almas esposas, que reunidas como igreja, formam a esposa santa e imaculada, ornada de virtudes, enfeitada de santidade, que viverá por toda a eternidade junto a seu esposo, o Cordeiro que foi imolado e está ressuscitado, numa alegria perfeita sem fim. O Papa Francisco, no dia 19 de outubro de 2015, por ocasião do encerramento da primeira parte do Sínodo sobre a família, canonizou São Luís e Santa Maria Zélia Martim. Em sua homilia, na solene celebração de canonização em Roma, o Santo Padre destacou que o casal francês viveu o serviço cristão na família, construindo dia após dia um ambiente cheio de amor e de fé. A consequência deste clima de espiritualidade e vivência cristã da fé no ordinário da família foi as vocações das filhas, especialmente a jovem Santa Carmelita, padroeira das missões na igreja, Teresinha do Menino Jesus. O casal já havia sido beatificado em 19 de outubro de 2008, em cerimônia realizada na Basílica de Lisieux, na França, dedicada à sua filha Teresinha e presidida pelo casal José Saraiva Martins, que na ocasião afirmou que entre as vocações para as quais os homens são chamados pela divina providência, o matrimônio é uma das mais nobres e elevadas que Luís e Zélia compreenderam que podia santificar-se, não obstante o matrimônio, mas através do matrimônio, e que sua união deveria ser considerada como o início de uma elevação conjunta. Esse magnífico testemunho do casal foi confirmado pelo Papa Francisco, que aceitou a canonização e a realizou. Este fato foi de extrema importância e significado para a Igreja, especialmente para a espiritualidade familiar e os trabalhos pastorais referente à família, visto que pela primeira vez na história foi ao mesmo tempo canonizado um casal. Destacamos também que a elevação de Luís e Zélia à glória dos altares não está condicionada ao fato de serem pais da brilhante
santa do século XIX, mas conforme ressalta o próprio Papa Francisco, porque deram testemunho luminoso em suas vidas, especialmente no seio de sua família, e esse testemunho impele todos os cristãos a perseverar no caminho de um serviço alegre aos irmãos, confiando na ajuda. Em consonância com essa teologia do matrimônio, está todo o magistério da Igreja, que ao longo dos séculos tem se manifestado em defesa da família, em defesa dos valores familiares, da perseverança e da preservação do liame conjugal e da ampliação da família com a geração de filhos. Eu quero dizer que a Igreja apresenta seu magistério por meio dos bispos em suas dioceses, ou reunidos em sínodos e concílios, e por meio dos documentos pontifícios, como encíclicas, como exortações apostólicas. Desta forma, a 5ª Conferência do Episcopado Latino-Americano e Caribenho realizou-se em Aparecida, São Paulo, no ano de 2007, e no documento final, os bispos, dentre muitos outros temas, deram destaque à família e à sacralidade do matrimônio como sinal da aliança de Deus com a humanidade e o amor de Cristo para com a Igreja. E aqui dizem os bispos na página 194. A família está fundada no sacramento do matrimônio entre um homem e uma mulher, sinal do amor de Deus pela humanidade e da entrega de Cristo por sua esposa, que é a Igreja. A partir dessa aliança se manifestam a paternidade e o compromisso dos dois. Prezados casais, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, eu diria para vocês que com estas minhas palavras sobre a família, na Sagrada Escritura, também na doutrina e no magistério da Igreja, e principalmente no documento Amoris Laetitia, eu quis ressaltar para vocês que a alegria do amor na família vem exatamente de Cristo. Não existe outro segredo para uma verdadeira alegria na família senão Jesus Cristo, nosso Senhor. Muito obrigado pela atenção de todos e que Deus derrame muitas bênçãos sobre todas as famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.